Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Saudamos com muito carinho aos que nos acompanham pela Tarobá e aos que em torno deste altar se reúnem para celebrar a Santa Missa. A solenidade de São Pedro e São Paulo é um convite a refletirmos sobre o exemplo de fidelidade a Jesus Cristo e de testemunho do projeto libertador de Deus vivido por esses dois apóstolos. Somos convidados como discípulos a aderirmos a Jesus e o acolher como o Messias, Filho de Deus. Deus não nos abandona. Ele sempre será a presença confortante e libertadora ao nosso lado, dando-nos coragem para continuarmos a nossa missão e darmos testemunho dos valores do reino. Pedro e Paulo, dois nomes que ao longo dos séculos personificaram a igreja inteira e sua ininterrupta tradição. Hoje, rezemos pelo Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, e por toda a Igreja, para que viva a unidade e a comunhão. Esta missa será presidida pelo Padre Valdomiro Rodrigues da Silva, pároco da Paróquia São Pedro e São Paulo, Decanato de Cambé. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos a Santa Missa cantando. Hoje sempre da Igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu com dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, no céu porteiro, na cruz em versos sinceros eu, e tu São Paulo, doutor da gente, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor no Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, bom dia para todos. Nesse dia, a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Lembra também o dia do Papa, aquele que tem a missão de congregar toda a igreja, sucessor direto de São Pedro. Iniciando essa nossa celebração com devoção e fé, nos coloquemos na presença de Deus, nosso Pai, pedindo o perdão e a sua misericórdia para melhor celebrarmos esta Eucaristia. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos anjos e a vós, irmãos, eu peço que rogueis ao Deus que é Pai poderoso para perdoar
de culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender a Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados e com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor,
e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou, e não sabia que era realidade, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei o Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor.
todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos e irmãs, nós estamos então celebrando nesse final de semana as festas de São Pedro e São Paulo. Dois grandes santos, dois grandes apóstolos que, acolhendo o chamado de Cristo, cada um a seu modo,
procurou corresponder a este convite, a este chamado de amor feito por Jesus. Pedro estava no seu lugar de trabalho, estava pescando, mexendo com as redes, estava no seu ofício, quando Jesus passa, olha para Pedro e convida Pedro: segue-me. Jesus não precisou usar de muitas palavras para falar com Pedro. Jesus não precisou de muitas coisas para convencer Pedro ao seguimento. Mas bastou uma palavrinha simples: segue-me. E além disso, muito mais importante do que isso, foi o olhar de Jesus para Pedro. Este olhar de Jesus para Pedro é que mexeu com Pedro. Um olhar diferente, um olhar carinhoso, um olhar amoroso, um olhar de alguém que acolhe aquela pessoa do jeito que ela é. Pedro era um homem simples, um homem que vivia da pesca. Não era alguém com muito estudo, um grande conhecedor, um estudioso, um grande intelectual. Mas Jesus olhou a sinceridade de Pedro. Jesus enxergou no coração de Pedro uma docilidade, uma simplicidade, e Jesus entende: isto era importante, isto era necessário. E convida Pedro: vem, segue-me. O bonito do seguimento de Pedro é a forma como ele corresponde. Ele não faz nenhum tipo de pergunta a Jesus. Ele não pergunta o que Jesus vai oferecer. Ele não pergunta o que ele vai ganhar com aquele seguimento. Ele não pergunta os benefícios que ele vai ter, deixando o seu ofício, deixando o seu trabalho para ir atrás de Jesus. Mas simplesmente, ao ouvir a voz de Cristo e sentindo o olhar amoroso de Jesus, ele se deixa tocar por aquele amor. E assim, Pedro é capaz de deixar para trás as redes. Ele deixa a rede, ele deixa os barcos, deixa tudo e vai atrás de Jesus. A vocação de Paulo foi bem diferente. Paulo era um soldado, um comandante de um destacamento militar. Paulo, quando está na sua missão, e a missão dele era perseguir cristãos. A missão de Paulo era identificar onde havia cristãos, prendê-los e depois levá-los às autoridades. Paulo também participava de algumas atitudes que tinha com os cristãos, como alguns cristãos que eram mortos, como por exemplo Estevão. Paulo participa disso também, daquele apedrejamento quando na morte de Estevão. Interessante, Paulo estava também no seu ofício e Paulo cumpria com fidelidade, à risca, aquilo que lhe era confiado, aquilo que ele era exigido, por parte da sua missão, por parte do seu trabalho, da sua profissão. Jesus, já depois da ressurreição, vai aparecer para Paulo quando ele estava indo cumprir uma missão, uma tarefa, indo para Damasco, localizar e prender cristãos. Pois é, no caminho para Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus. Uma grande luz aparece: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai do cavalo. Saulo cai com o rosto no chão. Saulo é derrubado de sua prepotência. Saulo é derrubado na sua arrogância de perseguidor, de terrível perseguidor. Saulo é jogado ao chão, para que do chão ele possa reerguer-se, um novo homem, um novo ser. Depois deste encontro com Jesus, depois que Paulo tem esse encontro com Jesus, a vida dele é transformada. Ele já não levanta mais do mesmo jeito. Ele já é um novo homem, uma nova pessoa, tocada por Jesus. Fica cego para que na cegueira das coisas ao seu redor, ele pudesse entrar no seu interior, pudesse rever a sua vida, pudesse rever as suas ações e perceber:
Por que estou perseguindo e matando pessoas que não fazem nada de mal? Por que estou perseguindo e matando pessoas que só fazem o bem? E a partir do encontro com os apóstolos, ele vai recebendo a mensagem de Jesus, a mensagem evangélica, e aí acontece a sua grande conversão. Pedro e Paulo tiveram encontros com Jesus de formas diferentes, mas uma coisa uniu esses dois homens: o amor a Jesus, o amor a Cristo. Este amor que foi tão grande, que levou estes homens às últimas consequências, para que o Evangelho fosse levado e anunciado para todo lugar. Paulo não quer que o Evangelho fique só num lugar. Ele entende aquela palavra de Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E Paulo então sai, viaja pelo mundo, por todo o Império Romano, e vai pregar o Evangelho. Pedro começa também ali por Jerusalém a pregar o Evangelho, a ser um sinal de unidade entre os apóstolos e entre os cristãos. Pedro é escolhido por Jesus para ser o chefe dos apóstolos, para ser a cabeça, que vai conduzir a igreja, vai conduzir o rebanho do Senhor, vai conduzir o barco de Cristo, em nome de Cristo, delegado pelo próprio Cristo. Tu és Pedro. Sobre esta sua fé, sobre a tua profissão de fé, sobre a fé de Pedro, edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E assim se passam mais de 2000 anos. Dois homens que deram uma vida por Cristo, morreram em Roma, juntos em Roma, capital do império, ali evangelizando, anunciando Jesus, para que Jesus fosse conhecido por todo o mundo. Os dois morrem, martirizados. Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgou digno de morrer como Cristo, então viraram a cruz. Paulo teve a cabeça decapitada. Os dois. Nós poderíamos dizer, nas palavras de Paulo na segunda leitura de hoje, os dois poderiam dizer: combati o bom combate, venci. E agora eles recebem a coroa do martírio, para a honra e glória de nosso Senhor. Esses dois apóstolos testemunham para nós o modelo de cristão. Entre dificuldades e desafios, eles testemunharam o amor a Cristo e o amor ao Evangelho. Por isso também hoje, irmãos e irmãs, que esta palavra também possa nos motivar, nos fortalecer no seguimento de Jesus Cristo. A exemplo de Pedro e Paulo, por diferentes meios, eles deram testemunho do amor a Cristo, do amor ao Evangelho, pela vida e o amor que receberam da parte de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos juntos a nossa fé, a mesma fé que uniu Pedro e Paulo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, e na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. E agora, com fé, com confiança no amor de Deus, pela intercessão de Pedro e Paulo, dirijamos a Deus nosso Pai as nossas preces. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Sucessor de Pedro, bispo de Roma, presidente na caridade, a todas as igrejas, peçamos pelo nosso Papa Leão XIV e pela comunidade cristã de Roma, para que proclame com a sua vida a fé no Filho de Deus. Rezemos.
Senhor, temos confiança em vós. Em comunhão com Roma, o bispo é princípio visível de unidade da igreja local. Intercedamos pelo nosso bispo, Dom Jeremias, e pelos presbíteros e diáconos de nossa diocese, para que exerçam seu serviço ao povo de Deus com responsabilidade. Rezemos. Senhor, temos confiança em vós. Consagrados por um só batismo, compartilhamos a fé no Senhor Jesus com todos os cristãos. Rezemos por nós e por nossos irmãos e irmãs de outras igrejas, de comunidades eclesiais, para que caminhemos em direção à plena unidade. Rezemos. Senhor, temos confiança em vós. Peregrina na história, a igreja traz o tesouro da vida nova em vasos de barro. Oremos pelas pessoas que foram feridas dentro de nossas comunidades, para que encontrem a paz, a cura e a justiça. Rezemos. Senhor, temos confiança em vós. Oremos por todas as comunidades que hoje participam desta celebração festiva, para que sua generosa partilha em prol das obras sociais e humanitárias do óbolo de São Pedro gere frutos de vida e evangelização. Rezemos ao Senhor. Senhor, temos confiança em vós. Convido você, no instante de oração aí na sua casa, a também apresentar a Deus a sua oração, aquilo que traz no seu coração. Ó Pai Santo, vivendo em comunhão com o Filho no Espírito Santo, vos revelastes a nós como mistério de unidade na diversidade. Concedei que, reconhecendo-nos na comunhão de uma só família, a nossa vida se apresente diante de vós como oferenda agradável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação nos separarão. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A oração dos vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, ó Pai, a memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Orai com bondade a obração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, Pedro e Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, nosso bispo Jeremias, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunisse em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não deis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Jesus reunido os 12, ali resolveu perguntar: quem dizem os homens que eu sou? De mim o que estão a falar? Uns dizem que és o Batista, uns dizem que és Jeremias, ou mesmo alguns dos profetas. Uns dizem que tu és Elias. Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: tu és Pedro, e sob esta pedra a minha igreja edificarei. Feliz é meu caro Simão, por isso que estás a falar. Do humano não vem essa voz, meu Pai foi quem veio inspirar. A pedra alicerce serás da igreja que eu vou construir. O inferno até pode tentar, mas nunca irá destruir. Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: tu és Pedro, e sob esta pedra a minha igreja edificarei. Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe respondeu: tu és Pedro, e sob esta pedra a minha igreja edificarei. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Então, estamos encerrando essa nossa celebração. Quero agradecer a companhia de vocês e por nos permitir que entremos hoje na sua casa para levar a palavra de Deus e também a força do Evangelho. A nossa paróquia, sou da paróquia São Pedro e São Paulo, em Cambé. Nós estamos então celebrando os nossos padroeiros, né? São Pedro e São Paulo. Hoje à noite, às 19 horas, nosso arcebispo, Dom Jeremias, estará celebrando o último dia, não é, da nossa novena dos padroeiros. Então, hoje às 19 horas, que você de Cambé ou mesmo aqui da região quiser participar, sinta-se convidado a participar da nossa missa. Hoje à noite, às 19 horas, na paróquia São Pedro e São Paulo, fica no Jardim São Paulo, em Cambé. Tá bom? No próximo final de semana, nós teremos a nossa festa, né? A festa dos padroeiros São Pedro e São Paulo. Então, vocês também são convidados a participar conosco. Nós vamos ter no domingo, a partir das 2 horas, um show de prêmios lá na paróquia, tá? Mas a festa vai ser no dia 4, a partir das 19 horas, também com comidas, bebidas típicas, shows, né, quadrilhas, danças, etc. E no domingo, a partir das 2 horas, iniciamos com o nosso show de prêmios. Nós temos as cartelas que a gente está vendendo no show de prêmios, né? Lá no dia, na festa, vai ter cartela à venda, tá? Então, se eu colocar aqui, né? Então, nós vamos estar vendendo também no dia. Tá bom? Aí vai ter uma barraca no local lá, à venda. Então, não se preocupe. Você chegar na nossa festa, vai ser na quadra de esporte, na frente da paróquia. Tá bom? Então, você pode chegar por lá, vai ter os prêmios, né? São R$5.000 um prêmio, uma scooter elétrica, que é o segundo prêmio, R$2.000 o terceiro, e o quarto prêmio, uma viagem para 2 pessoas para Aparecida. Tá bom? R$25 a cartela, e durante a festa vai ter sorteio de prêmios pelo número da cartela também, tá bom? Então, como você é nosso convidado a participar conosco da nossa festa, tá certo? Vamos então receber a nossa bênção final solene, né? A cada invocação vamos responder amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo, pela força da palavra, e ambos, por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, suas famílias e seus trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas. Permaneçam todos em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um ótimo domingo e uma abençoada semana. Obrigada. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiam a Cristo por primeiro. Bendizer e louvar por Pedro pela fé que professou, essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por
pascal do Cordeiro.